Olá pessoal, bem-vindos ao canal ProgVire, videoaulas de programação. Eu sou Ulisses Alves. Nessa aula nós vamos dar sequência na série do Guia de Programação C#, da Microsoft, página 304, versão em inglês. Tem a versão em português também disponível para download na descrição desse vídeo. Hoje nós vamos ver a segunda parte do assunto conceitual de argumentos e parâmetros opcionais em C#. Se você gostar do vídeo, eu peço que dê um like para nos ajudar. Se inscreva no canal também, se tiver interesse em acompanhar a nossa série do Guia de Programação C#. E deixe seu comentário se tiver dúvidas e compartilhe com mais pessoas que você conhece que têm interesse em programação e desenvolvimento de software na plataforma .NET. Na última aula nós vimos alguns conceitos iniciais, introdução, e vimos um exemplo de método que define dois parâmetros opcionais, e hoje nós vamos ver sobre utilização, como chamar esses formas de se chamar um método que define parâmetros opcionais em C#. Se um método com múltiplos argumentos opcionais é invocado utilizando parâmetros posicionais, que são aqueles parâmetros que você passa na mesma ordem que está definido na assinatura do método. Você passa os argumentos na mesma ordem que os parâmetros estão definidos. O chamador, o código que está chamando esse método, deve fornecer um argumento para todos os parâmetros opcionais a partir do primeiro, desde o primeiro até o último, para o qual um argumento é fornecido. É um pouco confuso assim, só de ler, mas vamos ver exemplo aqui. Vamos reler aqui. Se um método com múltiplos argumentos opcionais é invocado utilizando argumentos posicionais, o chamador deve fornecer um argumento para todos os parâmetros opcionais. Isso, para todos os parâmetros opcionais, a partir do último, from the first one, a partir do primeiro, até o último, para o qual um argumento é fornecido. Não ajuda muito ler mesmo, não. Mas vamos ver na prática mais simples. No caso do método example method, que nós vimos na aula anterior, que ele define um parâmetro obrigatório inteiro e dois parâmetros opcionais, um inteiro e um string, No caso desse exemplo aí, desse método, se o chamador, o código que está chamando esse método, fornecer um argumento para o parâmetro description, que é o último argumento aqui opcional, ele deve também fornecer um parâmetro, um argumento para o parâmetro optional int. Ele tem que fornecer um argumento para esse segundo parâmetro aqui, visto que você está utilizando com base na ordem desses parâmetros. Então, você tem que passar, se você passar um para esse último, você tem que passar um para o penúltimo. Se passasse só para o segundo aqui, não precisaria passar para o terceiro. Você poderia terminar a chamada do método nesse segundo argumento. Mas, se você quer passar o terceiro, então você tem que passar todos os parâmetros opcionais antes dele, nesse caso. Já que você está indo pela ordem, Senão não tem como o compilador saber quais argumentos você deixou de informar ali. Ele vai dar erro. Aqui, então ele dá um exemplo, se você chamasse, por exemplo, opt, considerando que opt é um objeto, dessa classe options aí, então tá chamando essa referência e tá chamando o método example method, aí tá passando 2 e uma string, então tá passando 3 parâmetros na mesma ordem que está lá. Então não tem segredo nisso, é a mesma coisa que chamar um método comum, que define todos os argumentos obrigatórios. Essa é uma chamada válida, porque ele sabe mapear aqui o segundo argumento para o segundo parâmetro e o terceiro argumento para o terceiro parâmetro. Mas se você chamar opt example method, aí você passar 2, dar vírgula, espaço, deixar vazio e tentar passar o terceiro, ele vai dar um erro de compilador, o erro de compilação, erro em tempo de compilação, que a gente chama, vai dizer que está faltando o argumento. Então, você não pode deixar um argumento vazio aqui.
você tem que fornecer ele se você estiver utilizando argumentos posicionais. A gente viu argumentos posicionais aí em algumas poucas aulas anteriores aí. Você pode dar uma revisada lá, se quiser recordar. Se um método for chamado usando argumentos nomeados ou uma combinação de argumentos nomeados e argumentos posicionais, o chamador pode omitir quaisquer argumentos que sigam o último argumento posicional na chamada do método. Então, se você passar, então o que ele está dizendo aqui é simplesmente que se você considerar uma combinação aí de argumentos posicionais, que é com base na ordem, e argumentos nomeados com nome, então você pode passar todos os argumentos obrigatórios primeiro, né? E depois você pode passar apenas os argumentos ali opcionais, dando o nome de cada um deles. Então, dessa forma, não precisa ser mais na ordem exata que estão definidos os argumentos opcionais. Por meio do nome, você consegue identificar qual argumento você está passando ali naquela posição. O seguinte exemplo chama o método example method 3 vezes. Então, aqui ele vai chamar esse método aí 3 vezes. E vamos olhar aqui no código. Vamos olhar aqui no código que é mais simples de explicar, né? Então aqui ele está definindo aqui esse método example method nessa classe options, né? A gente já viu, tem um parâmetro obrigatório inteiro e 2 parâmetros opcionais, um é inteiro, outro é uma descrição. E aqui ele instancia um objeto, né, dessa classe options. E aqui ele vem chamando, né? Nesse primeiro caso, ele só passa um parâmetro, então quer dizer que é o parâmetro obrigatório, né? Já que é obrigatório, não tem como não informar. Então, nesse caso, esse 10 é o parâmetro obrigatório int, required. O segundo exemplo aqui passa 2 parâmetros. Como por ordem, com base na ordem, né? São parâmetros, argumentos com base na ordem aí, posicionais. Então, logicamente vai ser o primeiro parâmetro e o segundo parâmetro, que vai ser o int required, e esse segundo vai ser o optional int ali. Beleza? Não passou a descrição aqui. A descrição é opcional, então ela ficou sem ser informada. Eu poderia informar ela aqui. Como é opcional, aqui no Visual Studio fica entre colchetes, tá vendo? E mostra qual o valor padrão que vai ser usado se ele não for informado. E por último, o último exemplo aqui, ele passa 2 parâmetros apenas, porém o segundo parâmetro é nomeado. Então, a gente conseguiu passar o primeiro argumento aqui, que é obrigatório, não tem como não informar. Então, no começo da chamada, você tem que colocar todos os parâmetros obrigatórios na ordem que eles estão definidos no método. Depois disso, você pode chamar aí qualquer parâmetro opcional que você desejar, com base no nome dele. Então, aqui ele digitou description, deu 2 pontos e colocou o nome, ou melhor, colocou o valor, né, que deve ser atribuído a esse parâmetro de descrição. Se a gente executar aqui, no primeiro caso, optional description, ou seja, está com valor padrão, né, esse argumento ficou com valor padrão. E aí ele diz 10 mais 0 igual a 10. Ele está somando os dois parâmetros, né, numéricos. E depois, o segundo caso, ele diz 10 mais 2 igual a 12. Ele somou esses dois aqui. E no terceiro caso, addition with 0. Ele passou essa descrição aqui, adição com 0. E ele chamou 12 mais 0, porque 0 foi passado aqui por padrão, né, para o argumento opcional. O segundo argumento opcional aí ficou com valor default 0. Então, somou 12 com 0, que deu 12 também. Então, é isso para essa aula. Um segundo exemplo aí sobre parâmetros opcionais e argumentos opcionais na linguagem C#. Na próxima aula nós concluímos esse assunto. Novamente aí, se você gostou, dê um like no vídeo, por favor.
Se inscreva no canal para continuar assistindo a série, deixe seus comentários se tiver dúvidas ou se quiser participar da discussão, é muito bem-vindo. Compartilhe com seus amigos que têm interesse em programação e se inscreva no canal para continuar assistindo esta série do Guia de Programação C# conosco. Obrigado, abraços, até o próximo vídeo.